COP30 ou HipoCOP30. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, aqui Pastor Júlio Souza, e eu quero te chamar a uma reflexão que fala um pouquinho do que está acontecendo aqui no Brasil, neste mês de novembro de 2025, e que traz algumas reflexões também para a vida espiritual. De antemão já digo que o vídeo ele não é político e também não é apenas de cunho científico, mas vamos falar de algumas coisas científicas também. Mas seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal, se ainda não é inscrito, deixa o like, é muito importante, compartilhar e acompanhe até o final, porque certamente vai te trazer orientações e reflexões muito interessantes. Bom, o que nós vemos nesta COP30 é corações ocos e promessas vazias. Essa COP30 está acontecendo aqui em Belém e traz pessoas de todo o mundo. Escolheram Belém por ser uma capital que está na região amazônica, e nesta reunião, nesta tal conferência, se fala de emissões, de justiça climática, fala do futuro das florestas, enfim. No entanto, o próprio cenário onde está sendo feito esta COP, esta conferência, revela contradições gritantes, pois ali em Belém, na grande Belém, se vê o saneamento precário, diárias de hotéis caríssimas, até coisas do consumo básico, como água mineral, a cerca de R$25. Enfim, algumas coisas que acabam exalando muita hipocrisia daqueles que dizem defender uma causa. E, diante disso, levanta-se uma questão essencial. Será que estamos pensando em uma transformação genuína ou apenas um palco para a imagem? Como eu disse no início, será que não é mais um evento de corações ocos e promessas vazias? Reflita, é importante. Hoje a nossa reflexão transcende o debate climático e político para focar em algo muito mais profundo, que é a condição do coração do homem. Não podemos negar que originalmente Deus confiou ao homem o cuidado, o cultivo da terra. Isso está lá em Gênesis capítulo 2, verso 15. Eu vou ler com vocês. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Ora, a criação não é neutra. Deus deu como tarefa o dom de cuidar da terra, cuidar do planeta onde vive. Isso está em conformidade à ética cristã. Então, o homem ele é este mordomo, recebeu a responsabilidade do Criador. E com a queda, toda a ordem, todo o padrão foi subvertido. E então, se há qualquer crise ambiental hoje, se há, isso é muito antes do que um problema de emissões, uma questão de como se trata a Amazônia, mas eu digo para você, sem dúvida alguma, que é uma questão moral e espiritual. Porque o planeta, e a crise que nele se instaura é reflexo direto da crise que há, antes de qualquer coisa, no coração do homem. Agora, eu chamo a sua reflexão para uma visão também científica e perceber que há certos mitos nesse assunto e que nem em tudo há consenso, embora nas salas de aula, especialmente em aulas de geografia, biologia, se fale mais com certo viés. Agora, vamos pensar com discernimento. Embora haja consenso de que o clima é influenciado, que há ações do homem em trazer mudanças para o futuro climático, o futuro da humanidade, há ainda questões que carecem de serem resolvidas. Eu trago aqui alguns autores, e claro, aqui de forma bem resumida, porque eu não quero que o vídeo fique muito extenso, mas você pode pesquisar depois. Autores como Plimer, como Christopher Booker, como Nigel Levinson e outros estudos recentes apontam que há grandes incertezas nos modelos que são ensinados hoje, especialmente nas salas de aula e naquilo que é defendido por muitos desses defensores do clima, da natureza. Muito do que se fala hoje, até em tal defesa, há interesses econômicos e também ideologias que afetam o debate e aí acaba maculando, Aí fica difícil encontrar o caminho mais adequado, o caminho melhor para a natureza, porque reconhecemos, somos mordomos da Terra, do planeta, mas quando vai para um viés ideológico, não tem mais o que conversar cientificamente, porque não é uma questão de
de técnica, é uma questão mais de paixão, de desejo, de defender uma bandeira. Agora, a Bíblia nos manda ouvir tudo, examinar tudo e reter o bem. Tessalonicenses, né? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. O perigo é que o discurso ambiental, embora necessário, ele acaba se tornando para alguns um novo ídolo. Muitos adoram a natureza, aquela visão romântica da natureza. A palavra nos alerta em Romanos capítulo 1, verso 25, que os homens tornaram a verdade de Deus em mentira, adorando mais a criatura do que o Criador. Infelizmente, é um pouquinho do que a gente percebe aí nessa agenda ambientalista, né? Eles vinculam Deus do assunto e correm o risco de fazer com que a natureza quase que seja uma religião, não é? Mas voltando agora para COP30, eu acho que caberia muito bem o pseudonome HippoCOP30, porque há uma grande hipocrisia. Como eu disse, a questão até do saneamento básico, de onde está sendo feito, aquela questão dos iates luxuosos, né, os hotéis flutuantes que consomem centenas de diesel por hora. Olha, tá bem hipócrita o discurso, né? Então, enquanto se discursa a tal da transição energética, a energia mais limpa, nesse mesmo período foi liberado explorações de petróleo em regiões de floresta. Não que eu estou colocando aqui a minha opinião sobre a exploração de petróleo, não é isso de forma alguma. O que eu estou dizendo é interesses. Conforme há um interesse, há também um viés para uma agenda. Em nome de Jesus, meus irmãos, não entendo aqui que eu estou querendo puxar para um lado, para um espectro da política, não, de forma alguma. Estou expondo fatos que falam da hipocrisia que estamos vendo, especialmente nesses dias da COP30. E enquanto se traz denúncias da tal justiça climática, né, que é até um termo meio complicado de entender de maneira racional, de maneira lógica, vemos que as populações locais pagam um preço elevado, né, pela especulação do verde, ou seja, aqueles que moram nessas regiões verdes, né? Por exemplo, quem mora lá na região amazônica, são pessoas que têm sérios problemas locais para sua subsistência, dificuldades, e que muitas vezes acabam sendo ali os bonequinhos, são manipulados, ou ficam no centro dessa discussão e eles não têm benefício algum com o que é discutido em uma sala, no ar-condicionado, né? Não sabem das situações daqueles que estão lá nestas regiões. O problema não é meramente um tema ambiental, mas é essa incoerência brutal entre os valores proclamados e a vida que muitos vivem enquanto defendem essas pautas ambientalistas. Jesus condenou a incoerência religiosa em Mateus 23:37. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, por fora, semelhantes a sepulcros caiados, né? Tudo bonitinho, né? Fala bem, engomado, aquilo que se querem ouvir para sair no politicamente correto, né? Defensor da vida, o planeta do futuro, mas na prática não é bem isso que se percebe. A lição da igreja é dura. Se pregarmos sobre a criação e meio ambiente, mas nossa vida for marcada por consumismo desenfreado, negligência com o meio ambiente, tem crente que não se importa de jogar uma casca de bala na rua, não se importa de jogar uma garrafinha de água, né? Até nas igrejas a gente vê as pessoas pegam o copinho e deixam jogado em qualquer lugar, ou a garrafinha d'água. Então, né? Onde está a nossa moral, nossa ética cristã? Eu estou falando da hipocrisia, por isso eu dei o título, né? Ou o pseudo-título, HippoCOP30, né? A hipocrisia dessa COP30. Fala uma coisa, mas fazem outra. E aí nós somos cristãos, defendemos os princípios do Criador, temos a responsabilidade da mordomia cristã, mas acabamos falhando em muita coisa. E observe, eu estou trazendo no plural, porque eu entendo que essa mensagem ela é para todos nós. E por fim, quem está no centro do universo? É o homem? É a natureza? Ou é Deus? Todo movimento de salvação que exclui Deus está falando em produzir ídolos. Está adorando a natureza, né? Talvez algo semelhante ao panteísmo, que diz que Deus está em todas as coisas. Olha, a água é Deus, o vento é Deus, a árvore é Deus. Será que não estão endeusando a natureza com essa ideia de que porque é criação de Deus, então veja bem, é criação de Deus e somos mordomos, mas salvar é coisa que está ligado ao caráter de Deus. E se queremos salvar qualquer coisa,
essa conversa, esse discurso, tem que passar por Deus. Se o homem assume o trono, o planeta vira um Deus, né? Um Deus com letra minúscula, é claro. E a ecologia se torna uma religião, né? E aí por isso que muitos precisam de agir até de forma hipócrita para defender a sua religião. Colossenses capítulo 1, verso 16 e 17 nos ensina que tudo foi criado por ele e para ele. Então o universo, né, o planeta, onde nós temos um contato mais direto, é de Deus, foi feito por Deus. Foi feito por Deus e é para a glória de Deus. Então o nosso uso do planeta tem que ser consciente para a glória de Deus e não apenas na defesa de uma agenda qualquer. A criação, né, tanto o homem como as coisas que foram criadas, elas devem adorar ao Criador, né, devem adorar a Cristo, devem glorificar a Cristo. Então cuidado, né, nós enquanto criaturas não acabar adorando a própria criação, que é o planeta, ao invés de adorar o Criador. Isto é, sem dúvida alguma, idolatria. A verdadeira transformação ecológica começa no coração do homem, antes de se manifestar na terra. Quer dizer, é algo muito mais espiritual, muito mais moral do que apenas discursos vazios. E com isso tudo vemos também paralelo espiritual para a igreja. O chamado de Deus é para coerência, coração reto, vida reta, missão reta, objetivo reto. Se a COP30 mostra que o mundo está preocupado em curar o planeta, a igreja deve mostrar que Deus está preocupado em curar o coração. A cura do coração leva à mordomia fiel da terra, né? O cuidado, a responsabilidade fiel com a terra. Mas a busca pela cura da terra, sem a conversão do coração, é algo vazio, sem valor. E aí eu fecho com uma pergunta: aquecimento global ou frieza espiritual? Isso que é questionável, né? O tal do aquecimento global. Há cientistas, citei alguns nomes aqui anteriormente, que questionam essas mudanças climáticas. Mas falando na linguagem que a maioria entende, o problema é o aquecimento global ou a frieza espiritual na grande maioria dos homens? Talvez o planeta esteja superaquecendo, né? Isso é questionável, não vou trazer aqui, apesar que eu sou também da área de geografia, que tem, né, nas suas disciplinas a climatologia, mas eu não vou entrar aqui nesse mérito agora. Mas, de qualquer forma, algo muito mais urgente, que é a frieza da consciência humana. Como eu disse lá atrás, ao ponto de defender o futuro, massacram o presente. E falam, né, das questões daqueles que vivem, por exemplo, na própria região amazônica, onde está acontecendo essa COP, ou HipoCOP30, enquanto há muitas pessoas lá extremamente vulneráveis a doenças, sem saneamento básico, e aí a defesa do meio ambiente, né? Enfim, outras coisas mais que não competem para nós aqui, até porque eu não quero incorrer ao risco de parecer que há aqui algum comentário político, pois não é o objetivo. A verdadeira emissão zero que Deus deseja não é a de CO2, apesar que há de se ter cuidado, sim, é responsabilidade tomar cuidado com a emissão de poluentes, mas se tem algo que precisamos erradicar, e é a ordem de Deus que isso seja reduzido a zero, é a mentira, a falsidade, a hipocrisia, coisas que vemos lá fora, mas também muitas vezes vemos aqui dentro. E o verdadeiro aquecimento que Ele quer é que o fogo do Espírito Santo queime-nos, que nos purifique de toda impureza, que renove o nosso coração, que renove a nossa consciência como criação de Deus. A Bíblia nos mostra que a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Sejamos íntegros na ciência, sérios na mordomia, humildes no discurso e, acima de tudo, fiéis no caráter. Vivamos como agentes de reconciliação com o Criador, com os semelhantes e com a criação. Vamos fazer a nossa parte. Isso é ter responsabilidade. Antes de tudo, responsabilidade com Deus, como filhos de Deus. Não haverá uma restauração, uma consciência ecológica plausível se isso não passar por Deus, porque Ele é o Criador. E cuidado com as falácias, o que se exagera em nome de uma pauta, ou as hipocrisias que são exaladas à exaustão apenas para ficar bonitinho na foto. Pensamos na totalidade, pensamos de forma integral, sejamos bíblicos, sejamos bons mordomos. Bom, a reflexão ficou longa, né? Espero que você tenha sido edificado. Se gostou, deixa o like aí, viu? O gostei, né? Nos ajude e compartilhe, se inscreva no canal. Deixe seus comentários, é muito importante. Comenta aí o que você pensa sobre isso. Eu quero saber se você chegou até o final, hein? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.